Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje vamos dar seguimento ao quadro que está um pouquinho parado aqui no canal, que é a Satanismo em Livros, onde eu trago um livro que tem satanismo em sua temática, em sua base, mas que não necessariamente foram escritos por satanistas ou, sabe, por autores que queriam falar disso. E o livro que eu vou trazer hoje é bem controverso, na verdade, e bem apropriado para os tempos atuais, novamente, se está falando. Mas antes, eu vou convidar vocês para verificarem os links na descrição, a página do Facebook, curtam lá, é lá que a magia acontece, lá eu posto muito mais coisas do que aqui, lá é muito mais movimentado e tal, então curtam lá. Também se precisarem de um jogo de tarô, jogo oracular, trabalhos, feitiços, verifiquem o link na descrição do meu perfil de bruxo e oraculista, eu também faço esse tipo de trabalho. E também tem meu link de produtor musical, as músicas que eu lanço, que eu também trabalho nessa área. Então se você gosta de música eletrônica, você pode dar uma verificada aí que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. Então, nosso livro da vez é O Fascismo Eterno, de Umberto Eco. Ele é muito fininho porque ele é um manifesto. Ele não é necessariamente um livro, foi transformado em livro, mas é um manifesto. Por que eu vim falar disso aqui? Sabe, do fascismo eterno, de uma temática política? Ah, você não sabe diferenciar religião de política, as coisas têm que ser separadas, não podem estar envolvidas. Eu tô falando aqui desde ano passado, desde a fundação desse canal, que satanismo é uma causa política. Ele é totalmente envolvido com política. Então eu não vou separar isso. Eu não tô dizendo que o satanismo tem que entrar nas leis do Estado ou coisa do tipo. Eu só tô falando que a política é tudo que a gente faz. É a forma que a gente fala, é a forma que a gente se veste, é a forma que a gente anda na rua, é a forma que a gente transa também, é a forma que a gente se enfeita, tudo é política. Tudo que a gente pensa, aquilo que a gente luta, nossas causas, nossas ideias, tudo é questão política. Então eu não vou deixar a política de fora nunca daqui, até porque eu realço o tempo todo que Satã é uma causa política. Então, por que eu decidi trazer o fascismo eterno para cá? Porque estamos vivendo em tempos onde isso está sendo discutido novamente, o que eu acho que nunca devia parar de ser, sabe, discutido sobre esse assunto. Mas tem seus altos e baixos, tem períodos que um fator, um acontecimento chama mais a atenção da mídia e aí repercute completamente. Foi o caso do fascismo e do nazismo com, a posse de Trump e os gestos de Elon Musk, né? A gente acha que todo mundo já está bem por dentro do que rolou. Então, assim, tem muita gente discutindo... Ah, mas por que não? Ele tava só fazendo um gesto que todo mundo já fez. Ah, não pode levantar a mão, mas que o pessoal já fala coisa e quer associar. Isso tudo é um reflexo disto aqui, o fascismo eterno. Porque Umberto Eco, ele dá a entender, ele escreve tudo aqui, ele vivenciou um pouco da Segunda Guerra Mundial, né? Ele é um italiano, então ele viveu o regime de Mussolini, que era um dos aliados da Alemanha nazista e dos japoneses. Então ele, como historiador e como um estudante de ciências políticas, ele foi muito atrás analisando o que o fascismo repercutia, o que é que causava a ele, o que é que proliferava a ele. Então ele chegou à conclusão de que fascismo não é um regime político por si só. Ele é muito mais um meio, ele é um método. É como justamente falar sobre método científico. No caso aqui a gente se refere ao método fascista. Os fascistas são aquelas pessoas que aplicam este método. E também são chamados de fascistas as pessoas que são vítimas desse método. Porque a questão é a seguinte, como eu já vi essa frase por aí na rede social, mas que é uma coisa a se pensar, e que é uma coisa que é verdadeira também. O interessante da Segunda Guerra Mundial não é a gente entender por que as pessoas viam os judeus como ratos, como coisas menos do que seres humanos, mas sim como os alemães, os poloneses, foram convencidos de que os judeus eram ratos. Então, assim, isso é a forma de persuasão fascista. E por que eu estou exaltando tanto essa temática por aqui, neste vídeo específico, a ponto de eu trazer esse livro como uma recomendação? Afinal de contas, o que tem a ver com satanismo, né? Isso aqui, o que isso tem a ver? Como eu já falei na página do Facebook há alguns anos também, acho que era 2020 ou era 2018, o fascismo é o maior inimigo do satanismo, de fato, em toda a questão. Não é o cristianismo, como muita gente fala, é o fascismo. Porque muitas características que os cristãos, evangélicos e católicos usam para nos acusar das coisas, para ter o preconceito deles, para nos recriminar e tudo, é tudo uma consequência fascista. Porque o fascismo é um meio, um método para fins. Então aqui, nesse livro, o Umberto Eco ele vem falar de negacionismo, a ciência, radicalismo, sempre exaltar o quanto é o amor à nação, o patriotismo, aquilo
aquilo como alto, que é um sinal fortíssimo dessa ideologia, começar a oprimir grupos minoritários que simplesmente querem espaço em prol de vocês não são normais, vocês não são nem humanos, porque é isso que o fascismo faz. Ele desumaniza certas pessoas, certos grupos de pessoas. É como justamente você vê muito pela internet por aí, pessoas que querem destilar preconceito, dizendo que pessoas trans não são nem humanos, que pessoas de esquerda não são nem humanos, não são nem seres pensantes. Tipo, parece que a gente é outra espécie, né? Parece que é todo mundo um ser humano, que sangra igual, que tem os mesmos problemas psicológicos, que quando precisa toma o remédio, quando precisa vai para o hospital, tem problemas familiares. Nem parece que é todo mundo igual nesse aspecto, né? Porque todo mundo começa a se odiar como se sequer pertencesse ao mesmo país. E também a mesma espécie, como eu citei aqui. Então, assim, é muito incrível o quanto o fascismo ele precisa de brechas para poder adentrar a nossa sociedade outra vez. É isso que o Umberto Eco vem alertar aqui, por isso que eu recomendo esse livro para absolutamente todo mundo que tem o mínimo de interesse em política e o mínimo de interesse em entender o que está acontecendo, por que de repente alguém importante faz uma saudação nazista, que é claramente uma saudação nazista, e ainda tem gente para dizer que não é. Ainda tem gente para dizer que não, ele não é desse jeito, isso aí é uma coisa que todo mundo faz. Querendo achar uma escapatória para isso. Esse livro ele fala o porquê. Ele explica o contexto um pouco do que foi vivido pelo Umberto na Itália, né, pelo regime de Mussolini, e também fala um pouco de como o fascismo ele é uma coisa que se combate diariamente. Você não dá brecha para ele, é um mal que corta pela raiz. Quando você vê ele crescendo, quando você vê ele germinando, apare ele na hora, assassine esse mal. Não é assassinar as pessoas, tá? Não é esse o caso. Mas, justamente, vá direto naquilo que está acontecendo. Se o problema é negacionismo, mostre a informação. Porque essas pessoas, por mais que elas tentem sustentar os próprios erros e façam o possível e o impossível para isso, às vezes um choque de realidade, ela vendo aquela coisa na cara, funciona, sabe? Então, assim, façam isso. Leiam este livro aqui, vão atrás dele, ou então vão atrás do manifesto, na internet se encontra. Eu que quis o livro. Analisem muito bem tudo que está acontecendo, todo o cenário atual, sabe? Porque, olha, estamos vivendo em tempos meio estranhos. E não que não que a humanidade nunca passou por tempos estranhos no passado, na verdade passou por tempos bem mais estranhos do que os atuais. Só que o problema é que quando a gente esquece a história, a gente tende a repeti-la. E isso é o pecado satânico da negligência dos ortodoxos passados. É um dos maiores pecados. É basicamente a história fadada a se repetir caso você não saiba dela. Então, eu não falei muito, não dei muita review desse livro, porque realmente eu não vou me atrever a fazer isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa que precisa ser conferida. É uma coisa que precisa ser conferida por você. Eu dei um resumo do que ele se trata. Eu não dissequei como foi os outros. Quer dizer, acho que eu nem dissequei os outros livros aqui. Mas esse em específico eu tenho que falar superficial assim mesmo. Porque é uma coisa para você mesmo buscar. E novamente, caso você esteja achando ruim eu misturar satanismo com política, eu vou voltar aqui a dizer a mesma coisa que você fala. Satã é oposição, é rebeldia. Se você acha que oposição e rebeldia não são fatores políticos, então, assim, sei lá, repensa a sua vida. Eu vou ficando por aqui, comentem o que vocês acham, comentem se vocês têm alguma sugestão de vídeo aqui também, porque acho que eu nunca pedi, mas vai que, né? Então, enfim, comentem qualquer coisa, compartilhe esse vídeo, faça toda coisa que no YouTube é necessário ser feito. Até a próxima, que Satã abençoe a todos.